eu sinto que o quadro foi uma parte muito importante dos meus estudos e eu vou levar para sempre algumas coisas que eu aprendi no quadro, como, por exemplo, escrever uma redação num formato Enem. Meu nome completo é Ana Luísa Delorito Patti. Eu fui aprovada no curso de enfermagem na Unifesp. Eu tenho 20 anos. Eu sou uma menina, agora uma mulher, né, de 20 anos. E desde pequena eu sempre gostei de estudar. E a área da saúde também foi uma coisa que sempre eu fui apaixonada. No começo eu achei que eu queria odontologia com 4, 5 anos. Mas aí eu fui descobrindo que eu não tinha tanta essa vocação. Eu tinha um pouco de nojo da parte oral, sabe? Da boca e tal. Aí eu fui crescendo. Eu falei, não, é medicina veterinária. Chegou no 8º ano, não, é medicina. Fiquei nisso, é medicina. Aí, quando eu cheguei depois no 2º ano de faculdade, que eu já estava cursando outro curso antes de enfermagem, e também na Unifesp, eu fiquei pensando, será que realmente é medicina? Será que é isso que eu quero para minha vida? Aí fiz o SISU, me inscrevi no SISU, tudo, e acabei passando em enfermagem, pesquisei muito sobre a área e falei, é isso, eu tava errada, não era o que eu queria. E com isso eu acabei me descobrindo em outra área. Já tô apaixonada pelo curso mesmo, nem tendo começado. Tô indo lá toda quinta-feira, conheci já o pessoal e já ficou, muito feliz. E eu me descobri lá. E me descobri também com a ajuda do cursinho, que eu fui descobrindo coisas que eu gostava demais. Descobri que biologia realmente é uma das minhas paixões. Química, então eu amava química, ver as aulas de química pelo cursinho, eu adorava. Física, fazer os exercícios de física, quando eu acertava eu ficava tão feliz, eu ficava, meu Deus, eu sei física, e eu curtia muito isso. Ver as aulas de física também, eu ficava, então é assim que isso funciona? E fui descobrindo que realmente eu sou da área de biológicas e um pouquinho de exatas, além da parte de sociologia, eu adorava também as aulas de sociologia. Eu sempre quis fazer uma universidade pública, porque eu via pela minha irmã, que também fez uma universidade pública, que ela tinha muitas iniciativas. Por exemplo, no 3º ano dela, ela já tinha estágio, ela já tinha muito contato com o hospital, ela já tinha muito auxílio dos professores. E a universidade pública, eu via que abria um leque muito grande para ela no futuro, e no meu caso vai abrir para mim também no futuro. Conforme também eu fui conversando com alguns veteranos da enfermagem, eles foram falando, olha, no 2º ano a gente já pega estágio, a gente já tem iniciação científica, o que mais temos? A gente tem muitos trabalhos voluntários, a gente já pode pegar ambulatório no 2º ano, e isso foi me conquistando. E eu fui vendo que realmente a enfermagem na Unifesp foi um grande acerto da minha vida. E com isso eu vejo que realmente a universidade pública é incrível, e eu só fiquei mais feliz e mais querendo entrar logo para começar logo minhas aulas. Estudei em escola particular, na qual minha mãe trabalhava, então eu tinha uma bolsa de estudos. E, assim, o ensino era bom, mas eu não sentia um preparo muito grande para o vestibular. Eu sentia que eu estava mais preparada para, como que eu falo, para as áreas da vida do que certamente para o vestibular. O foco, por exemplo, eu sabia muito a teoria, eu não sabia fazer os exercícios, porque eu não tinha foco vestibular, Enem, igual o modelo tradicional pede, sabe? Eu sabia, mas eu não sabia resolver as coisas muito bem.
Assim, eu ficava muito insegura, porque eu sentia que, por exemplo, tem as escolas de elite, né? Aí eu ficava, será que eu tô muito atrás deles, que já estão muito preparados para o vestibular? Como que eu vou competir numa ampla concorrência com alguém que veio de uma escola de elite? Como que eu vou fazer as coisas? Como que eu vou resolver os exercícios? Como que eu vou passar? Aí eu ficava com muito medo, insegura. E, assim, eu tinha ansiedade também, ficava muito ansiosa. Ficava, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Isso foi até uma coisa que eu fui trabalhando na tutoria. Na tutoria do quadro, a gente foi conversando, falando, não, calma, vai dar certo. Estuda um pouco, calma. Resolve exercício, arruma isso. Lê os livros, vê a aula, tá indo mal nesse, faz de novo. E coisas assim, né? Antes de conhecer o método quadro, eu tinha o problema de resolução de exercício. Eu não fazia muito exercício focado em vestibular. Eu não tinha uma organização muito boa para estudo, porque, assim, eu sentia que o ensino básico, você não era muito focado para vestibular. Ele não preparava muito para vestibular. Então, eu não tinha uma base muito boa na hora de resolver exercícios. Eu sabia a teoria, mas não sabia resolver, porque eu nunca tinha feito exercícios parecidos com o que caía no vestibular. O que mais eu aprendi com o método quadro? Eu aprendi a me organizar bem, a correr atrás, a ver, eu tenho que estudar isso porque eu tô indo mal, eu tenho que refazer, eu tenho que escrever mais, eu tenho que fazer, sei lá, tantas redações por semana, eu tenho que ver o que tá dando errado, tem que ver o que tá dando certo, tem que arrumar isso, tem que acertar aquilo. E foi mais ou menos isso, assim, que eu fui vendo no método quadro, principalmente a parte de resolução de exercício, foi o principal para mim. Aprender a resolver exercício. Porque a base eu tinha, quer dizer, a teoria eu tinha, eu só não sabia resolver. Como que você conheceu o método quadro? Eu conheci o método quadro pelas redes sociais, aí eu fui pesquisando mais e acabei falando, acho que vai dar certo, acho que é esse o meu cursinho. Aí eu peguei e eu lembro até o dia que eu assinei, que foi 3 de novembro de 2019, que eu tava numa aula de biologia no ensino médio, e falei, agora, eu vou assinar. Aí eu peguei, assinei e falei, o método é bom, que eles querem aprovar em universidade pública, eu quero ir pra universidade pública, e acho que deu match, acho que vai. Então, quanto a ser um cursinho online, eu sempre preferi o cursinho online. Eu cheguei com meus pais e falei, eu acho que o custo-benefício vai ser muito melhor, eu vou ficar menos cansada. Nessas horas que eu estaria no transporte, eu vou poder gastar estudando, eu vou ter uma tutora ou um tutor, na época foi um tutor, e se eu me organizar, vai dar certo. Eu vou estudar e vamos ver. Qualquer coisa, a gente vê outro esquema, mas vamos botar fé nesse método do quadro. Aí a gente acabou conversando, viu que foi a melhor opção e fechamos e assinamos o quadro. Eu tinha muito medo de ficar recebendo nota baixa. Nossa, eu ficava muito triste quando eu recebia nota baixa. Aí eu ficava travada, não conseguia escrever, por uma semana. Aí depois a tutora falava, não, normal receber nota baixa, tenta de novo. Aí eu escrevia de novo, aí aumentando a nota, eu ficava mais empolgada, eu continuava escrevendo. Cada vez eu escrevia mais redações. E outro problema também que eu tive é que eu sou muito tímida. Aí na hora de postar dúvida, eu tinha uma timidez extrema. E por isso que até o modo anônimo que a gente podia postar dúvida ajudava muito, porque eu falava, ninguém tá me julgando, ninguém sabe quem eu sou, então vou postar aqui. Aí eu postava a dúvida. Então, eu sempre fui bem tímida. Então, assim, para postar uma dúvida, na escola também, para perguntar, era
bem difícil pra mim. O coração já acelerava, já ficava, ai meu Deus, estão me julgando, mas acha que eu não sei nada. Principalmente por eu ter sido filha de professora, porque eu sempre me cobrei muito, muito. Sempre fui extremamente... eu sempre fui, sei lá, como que eu falo? Uma pessoa que se cobrava muito, uma pessoa que ficava... eu tenho que saber isso, eu não posso errar isso, não podem achar isso de mim. Eu sempre achava que estavam me julgando a todo momento. Aí eu tinha muito medo de perguntar, de ficarem falando, porque não sabe isso, não sabe, que pergunta idiota. E coisas assim. Aí, até isso o modo de perguntar anônimo me ajudou. Já tirou um pouco desse meu trauma. E agora, quando eu fui começar na faculdade, já mudei muito esse meu jeito. E agora eu já não ligo mais. Vou perguntar mesmo, já ninguém tá ligando. Então, eu acho que isso faz um pouco parte. Ter sido filha de professor, eu acho que pode ter causado um trauma aí de perguntar um pouco durante o ensino médio sobre as coisas, porque dá um receio, né? A filha da professora não sabe isso. Aí já dá um receio, né? De, sei lá, de acabarem julgando errado. E assim vai, né? Mais ou menos, não sei definir o sentimento, porque era estranho, era... tão me julgando, não sei. Então, o modo anônimo me ajudou porque quando você pergunta, você, de algum jeito, acaba lembrando mais da resposta para sua pergunta. Eu não sei, eu acabo pelo menos lembrando mais do que responderam durante a minha dúvida. Aí eu acabo guardando melhor, eu acabo aprendendo melhor o conceito. Eu também corro mais atrás para saber, nossa, mas por que isso acontece? E para formular também a dúvida, você tem que pesquisar um pouco. E o modo anônimo já me favoreceu porque eu pude perguntar mais. Eu pude tirar essa timidez e essa ideia de estarem me julgando a todo momento. Então, também por ter sido filha de professora de português, era o medo de ir mal na redação. Porque eu sabia todo o esqueleto, eu sabia fazer tudo sobre redação. Mas na hora de escrever eu travava. Eu ficava, meu Deus, eu não sei se estou falando coisa com coisa. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? O que eu estou fazendo? E eu tinha uma insegurança com a redação. Porque eu também acabava não escrevendo muito. Eu acabei não escrevendo muito no meu terceiro ano, porque a gente acabou focando em outras coisas em redação. Aí quando eu comecei o cursinho, eu não tinha muita prática, de novo, porque eu tinha perdido tudo. E nisso eu tive que começar a ver o que escrever. Como escrever melhor, pesquisar argumento, e vendo coisas para acrescentar na redação. Tanto que as minhas primeiras redações não eram cronometradas, e eu podia pesquisar sobre os assuntos para ganhar mais base. E com isso eu fui fortalecendo a argumentação, aprendendo novas técnicas, e assim vai. O medo de errar me atrapalhou muito, 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 muito mesmo. Ele me causava muita insegurança, ansiedade, vários momentos que eu ficava triste. Não é possível que eu esteja com medo de fazer isso. E também procrastinação. O medo de errar me causava uma procrastinação imensa. E, assim, conforme eu fui conversando, tanto com os meus pais quanto com a tutoria, eles estavam falando, você só vai acertar quando você errar. A gente tem que errar para acertar, e assim foi. Aí eu fui... como que eu falo? Fui meio que na cara e na coragem, com medo mesmo. Fui com medo, falei, vamos, né? O que for para ser, vai ser. Aí eu ficava fazendo exercício, eu ficava escrevendo bastante redações.
Errava algumas, acertava outras. Já cheguei a tirar nota muito boas em redações, outras não tão boas. E assim foi tudo um processo. Eu fui fortalecendo esse ponto que era uma fraqueza minha. E no final deu tudo certo. A minha primeira nota na redação do quadro, se eu não me engano, foi 600... Não, 600 não, 68. No primeiro Enem que eu fiz, que eu já estava usando a plataforma Quadro, eu fiz 920 na redação. Aí, nesse ano que eu acabei passando na faculdade de novo, foi 880. Eu acho que a minha nota de redação abaixou porque eu posso ter me perdido um pouco no tema. O tema de 2021, acho, ou 2020, que foi de 920, foi um tema para mim que foi muito mais fácil de abordar. Agora, o do ano passado, eu posso ter me perdido porque era um tema que eu achei um pouco, como que eu falo, complexo. Alguma palavrinha no enunciado eu posso ter pulado alguma palavrinha, não atendido algum quesito assim com competências, que eu com certeza não compreendi algum deles, porque não foi 1000. E acho que foi mais ou menos isso. Acho que foi mais pelo tema. Porque a base eu tinha. A estrutura estava muito boa, tudo. Mas deve ter sido a argumentação, algum probleminha ali. Então, a minha organização foi da seguinte forma. Eu acordava junto com os meus pais, em torno de 6 horas da manhã. Tomava café com eles, tudo. Começava a me organizar a mesinha de estudos, encher a garrafinha de água. Começava aí, dava em torno de 7h30. 7h30 eu separava meia horinha para revisar algumas coisinhas, refazer alguns exercícios, ver o que eu errei. Se tivesse tido simulado naquela semana, eu começava a corrigir o simulado. E depois disso, 8 horas, eu começava a ver videoaula. E depois de videoaula, quando eu não sentia dificuldade na matéria, eu nem via a videoaula, já direto para o exercício. Mas quando eu sentia, eu já ia para a videoaula com exercício. E separava em torno de 1 horinha e 1 hora realmente para ver a aula. E mais 1 hora para exercício. Mas toda vez eu resolvi exercício porque eu via que o mais importante para mim era a prática, que era o que estava me faltando. Então, no começo, eu ficava muito tempo estudando. Eu acho que eu ia das 8 até as 18 estudando, era muito tempo. Aí, em 2020, em novembro de 2020, eu comecei a fazer academia, treinar. E então eu reduzi bastante o tempo de estudo. Das 18, eu comecei a ir até umas 3 horas da tarde. E depois era academia e, no máximo, depois do treino, era revisão. Um pouquinho de revisão para depois ter meu tempo livre. Porque eu via que para mim não funcionava. Eu ficava muito cansada se eu estudasse muito, muito, muito mesmo. E eu acabava nem absorvendo algumas matérias. Aí eu fui vendo, se eu tô estudando melhor em menos tempo, eu não vou estudar 10 horas por dia. Vou reduzir isso. E, sei lá, num final de semana eu faço simulado, eu faço redação. E domingo eu descanso. Domingo eu não mexi em nada. Domingo eu fingia que eu não estudava, que eu não era vestibulanda, eu descansava. Mas... E isso acabou dando certo pra mim, essa organização das 7h30 até as 4 horas da tarde acabou dando certo pra mim. No começo eu me culpava, falava, tem gente estudando nesse momento e eu tô aqui descansando. Ai, meu Deus, alguém vai roubar minha vaga. Mas depois, acho que um mesinho depois eu já fui, eu tenho que descansar, eu sou ser humano também, não sou uma máquina. Aí eu fui vendo, fui descansando,
Tanto que segunda-feira eu vi que eu rendia muito mais depois de ter descansado pra caramba num domingo. E foi isso. Descansei muito, estudei muito. E no final deu tudo certo. Então, os resultados que eu tive com o método quadro foi que eu aprendi muito bem a me organizar. Eu aprendi a descansar, aprendi a ir com a cara e com a coragem, aprendi a errar, aprendi a acertar. Aprendi que algumas coisas eu podia... Por exemplo, se eu já sabia a matéria, não tinha razão para ver os exercícios, para ver as aulas, porque eu já tinha uma base muito boa. Então, eu acabava economizando tempo. Aí, o que mais que eu aprendi com o método quadro? Aprendi a não ter tanto medo assim de perguntar com anonimato. E acho que eu acabei já fazendo até perguntas com o meu próprio perfil. E é isso, eu aprendi a errar, principalmente. A transformação que o método quadro trouxe para minha vida, deixa eu pensar. Além de perder o medo e da organização, foi realmente... Fui muito mais autoconfiante, e também eu aprendi a respeitar os meus limites. Eu aprendi que eu sou um ser humano e que eu não tenho que me comparar com ninguém, que eu não tenho que ter medo de ficar toda hora me julgando, que alguém tá me julgando a todo momento. Realmente, foi a autoconfiança. A autoconfiança foi uma coisa que o quadro me ajudou bastante. Eu acabava pegando algum livro para ler, que eu gosto muito de ler, então eu ficava lendo algum livro, assistia série, ficava até mais tarde na academia conversando, conversava com meus amigos, ficava procrastinando em rede social, descansando nas redes sociais, vendo a vida dos outros também, né? Vendo vídeo no YouTube, ficando com a minha família, ficava descansando realmente. Eu acabava... E também saía, dava algumas voltas, fazia alguma caminhada, coisas assim, sabe? Pra ficar realmente relaxada pro dia seguinte pegar de novo no batente. Acho que a parte realmente das dúvidas, de perguntar realmente o que eu tô em dúvida. Eu nunca imaginei que eu fosse perguntar em sala de aula sobre alguma coisa com todo mundo olhando. Eu nunca imaginei que eu estaria tão autoconfiante para isso. E também da parte de errar, eu nunca imaginei que eu ia aceitar que eu tô errando, sabe? Porque eu sempre me cobrei muito. Desde pequenininha, eu sempre me cobrei. Em 2021, eu passei 2 vezes em medicina, em 2 particulares. Mas as 2 foram com o FIES, só que o FIES acabou não dando certo pra mim. E nisso, eu ficava, não é possível. Será que é medicina realmente? Será que é isso que eu quero? E toda vez que eu batia na trave, eu ficava já pensando, e se eu fosse pra enfermagem? E se eu fosse pra medicina veterinária? E se eu fosse pra outra área da saúde? Aí eu prestei o Enem de novo. E quando saiu o resultado, quando começou o SISU, eu fui vendo Unifesp. E eu já estava na Unifesp, eu fazia outro curso, que era Ciências, em 2020 na Unifesp. Aí eu falei, eu gosto muito da Unifesp. E enfermagem, área da saúde. Eu sou uma pessoa muito assistencialista. Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu vou para isso? Aí eu conversei com os meus pais, porque eu também tinha um certo receio de chegar na minha família e falar, gente, eu sei que eu queria medicina desde o 8º ano, eu sei que eu sempre falei, gente, eu quero medicina, eu quero ser médica. Eu sei que vocês esperavam isso de mim, mas eu acho que não é isso. E
peguei e coloquei enfermagem como primeira opção, na cara e na coragem. Falei, vou me arriscar. Se for, se não for, eu procuro um plano B, um plano C, um plano D, e assim vai. Só que depois que eu fiz a pré-matrícula, que o pessoal da minha própria faculdade começou a me procurar, eu acabei me apaixonando, porque eles foram me contando várias coisas que tinham lá, por exemplo, dessa parte que eu falei das vantagens da universidade pública, da parte de iniciação científica, dos estágios, de já estar com contato com o paciente no segundo ano, do curso ter várias pós-graduações que eu posso ir, de residência. E eu acabei falando, eu acho que é isso. E agora eu tô indo começar semana que vem já essas aulas e ver como que vai ser o curso de enfermagem. Como que foi o dia da prova do Enem? Eu saí do Enem extremamente confiante. Falei, nossa, arrasei nessa redação. Acho que foi a melhor redação que eu fiz na minha vida. Não foi muito bem isso, né, mas aí eu falei, eu também fiquei, eu acho que eu fui bem melhor que ano passado. Nossa, eu fui, história humano tava mais fácil, linguagens também. Eu tava me sentindo mais preparada. No segundo dia também, que era o meu dia que eu ficava muito mal, que eu travava, que eu entrava em desespero, batia ansiedade, batia tudo. Eu fiz o segundo dia tranquila. Tanto que eu melhorei demais pro segundo dia. Tanto a quantidade de acertos, quanto o meu preparo. Eu tava me sentindo muito, muito mais satisfeita comigo na hora de sair do segundo dia. E, assim, eu falei, acho que esse ano talvez dê. Pra medicina, eu fiquei, talvez dê pra medicina esse ano, mas acabou não dando, porque eu acho que não era pra ser. E eu acabei indo, vendo a parte de enfermagem, falando, enfermagem, vou pra enfermagem, vou tentar enfermagem e tal. E fui pra enfermagem. Assim, quando eu coloquei a nota, eu já sabia que dava pra passar. Porque o corte não é tão alto assim quanto medicina. Eu falei, dá pra passar de boa. Peguei, coloquei. Só que no dia que saiu, parabéns, você foi chamado, você foi aprovado. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei me sentindo muito mais leve, muito mais realizada. E assim, né, as lágrimas também vêm, mesmo já sabendo que eu tinha sido aprovada. Fiquei muito empolgada, muito... empolgada, eu falo entusiasmada também, mas empolgada e entusiasmada são sinônimos quase. E foi isso, eu fiquei muito empolgada. E agora eu continuo empolgada para começar logo esse curso. O que eu tenho para dizer para quem tá nessa caminhada? Primeiro, saúde mental tem que cuidar muito, porque é um período muito difícil. Vai ter hora que vai bater insegurança, que vai dar vontade de largar tudo e vender arte na praia. Vai ter hora que vai ter... que você vai ficar muito feliz, muito entusiasmado por ter acertado um exercício. Vai ser uma montanha-russa de emoção. Mas o importante é focar no que você quer. E consertar o que dá para consertar e ir com a cara e com a coragem. Eu indico muito o método quadro. Eu sinto que o quadro foi uma parte muito importante dos meus estudos. E eu vou levar para sempre algumas coisas que eu aprendi no quadro. Como, por exemplo, escrever uma redação num formato Enem. Eu vou levar muito isso para minha vida. Mesmo achando que eu nunca mais vou prestar o Enem, se eu acabar prestando, eu vou assinar o quadro de novo, com toda certeza. E é isso, o importante é não desistir e ir até o final. E o que tiver que ser, vai ser. Só acrescentaria que nada na vida é fácil, a gente tem que lutar um pouco às vezes. E no final vai dar tudo certo e quando olhar para trás, a gente vai ver que foi isso, que deu certo. E se sentir orgulhoso, né, da história de lutas e glórias, como diz o Chorão, né? Dias de luta, dias de glória.